A imagem da nossa cidade. Logo mais está de volta e eu estou recebendo aqui a atleta Vanessa Castrilon, que nós já apresentamos logo na abertura do programa, e também o mestre Pereira. E nós vamos conversar um pouco sobre a carreira já com apenas 13 anos que a Vanessa vem fazendo. Boa tarde mais uma vez, Vanessa. Boa tarde. Boa tarde também ao mestre Pereira. Boa tarde. Bom, pelo que eu tenho aqui de informação, realmente ela conseguiu um feito, se não inédito, algo que é realmente difícil, né, mestre Pereira? Em se tratando do nosso estilo de karatê, que é o karatê Shorin-ryu, é inédito no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, porque tem 40 anos de estilo aqui no estado do Rio de Janeiro e é a primeira pré-adolescente a conseguir essa graduação, a conseguir tal feito, que é o primeiro dan de karatê do no estilo Shorin-ryu. Explica pra gente um pouco esse estilo. O estilo Shorin-ryu, ele vem de 1317, quando começou o karatê no mundo, né? Devido ao intercâmbio de Japão, China, Coreia, Filipinas e Tailândia, a China levou para o Japão o Kenpo chinês, que na realidade é uma modalidade de boxe. Desse Kenpo chinês, os japoneses extraíram alguma coisa de bom e inseriram outras técnicas e formou-se então o Karatê-do. Karatê-do sem estilo, entendeu? Desse Karatê-do sem estilo, ficou dividido da seguinte maneira em Okinawa: Shurite, Narate e Tomarite. Que na capital, Shurite; na cidade comercial, Narate; e na cidade portuária, o Tomarite. Fizeram a união do Shurite com o Tomarite e nasceu o Shorin-ryu Karatê-do. Quem criou o Shorin-ryu Karatê-do? Peishin Takahara. Peishin Takahara criou o Shorin-ryu Karatê-do e, com o passar do tempo, veio o sucessor dele, o Sakukawa, sucessor de Takahara. E a árvore genealógica foi essa: Takahara, Sakukawa, logo após Sokon Matsumura, Anko Itosu, Kyojin Shibana, Katsuya Miyahira e Yoshihide Shinzato. Vivos hoje só temos Katsuya Miyahira, 10º dan no Japão, e Yoshihide Shinzato, 10º dan aqui no Brasil, mais precisamente em Santos. Essa é a história do nosso estilo Shorin-ryu Karatê-do. E aqui no Rio de Janeiro tem 40 anos de estilo Shorin-ryu Karatê-do. Por quê? Tem outros estilos de karatê, mas os mais conhecidos no mundo é o Shotokan, Shorin-ryu, Wado-ryu, Shito-ryu, Kyokushinkai e Goju-ryu. São os estilos mais conhecidos no mundo, entendeu? Nossa! Deu para entender? Eu estou aqui impressionada, porque para mim tudo é karatê. Não. Mas é muito Agora, mais complexo do que a gente imagina, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, é que o nosso Karatê-do, englobando todos os estilos, se popularizou no Ocidente, porque antes da Segunda Guerra Mundial ficava restrito ao Japão, principalmente Okinawa. Okinawa, que é o berço do Karatê-do, né? O berço do Karatê-do tradicional. Aí depois da Segunda Guerra Mundial, ele se popularizou. E a partir de 1933, que o sensei Kyojin Shibana, o grão-mestre, difundiu mais ainda o Karatê-do pelo mundo. E esse Yoshihide Shinzato, que é o 10º dan, que quem graduou a Vanessa e me graduou também com o passar do tempo, ele que trouxe o Karatê Shorin para o Brasil em 1960.
Ele já está com a academia dele vai fazer 45 anos agora. Em 61 ele começou com a academia dele em Santos, inaugurou, vai fazer 45 anos. Ele tem mais de 200 academias filiadas a ele, já formou para mais de 500 faixas pretas, sem contar segundo dan, terceiro dan, quarto dan, quinto dan e aí por diante. Agora, a Vanessa, como que começou? Né? Como que se interessou pela arte? Bom, eu com 6 para 7 anos de idade, através de amigos que estudavam comigo, eu me informei melhor sobre o karatê. E pra mim, na verdade, começou como uma brincadeira, uma distração de 2 dias na semana, mais ou menos. Aí eu comecei a pegar idade, comecei a pegar maturidade, e daí eu comecei a me interessar mais pelo karatê, a passar a fazer o karatê com outro pensamento, para ser um esporte mesmo na minha vida, porque antes era só uma brincadeira mesmo da semana. E aí eu fui pegando idade, fui pegando graduação, técnica, interesse, que foi aumentando cada vez mais, e hoje eu cheguei na faixa preta. Agora, quanto tempo mais ou menos leva para você chegar à faixa preta? Porque, como o senhor falou, é inédito o caso dela no estado, e realmente eu não desconhecia que pessoas tão jovens conseguissem chegar à faixa preta. É porque o karatê, ele quase não é divulgado, né? Quase não se fala em karatê. A gente pega jornais referentes a esporte, só se fala de futebol, vôlei, basquete, futebol de salão, no futsal, né? E um pouquinho de judô, um pouquinho de jiu-jitsu, um pouquinho de nada de karatê. Então ninguém conhece, ninguém sabe a história do karatê-do, né? Não sabe que é uma arte, é uma filosofia, é um esporte, é uma educação moral, é uma educação física, é concentração, é técnica. É um esporte muito bom, muito bacana. E para você chegar a uma graduação de primeiro dan, você tem que ter no mínimo 5 anos de treinamento corretos, sem faltar muito. Praticar direitinho, 3 vezes por semana, 2 horas de treino. Ela pratica terça, quinta e sábado, 2 horas cada dia, sendo que sábado é treino especial só para mais graduado, a partir de faixa marrom, técnicas superiores, técnicas avançadas, entendeu? Muito bem. E Vanessa gosta mesmo, a gente vê, né? Quem te incentivou? Como é que foi? Bom, como eu tinha falado, né, a princípio foi uma brincadeira, depois que eu fui pegando idade, fui pegando interesse, aí meu pai começou a me acompanhar, me incentivar, me dizer, né, como é que eram as coisas, o próprio professor também me incentivando, me informando, para aumentar mais o meu interesse, minha dedicação. E o incentivo foi de toda a família, os próprios amigos, né, que acham super legal. Eu, uma menina, que é muito difícil fazer esse tipo de esporte, chegar à faixa preta, e meu professor, minha família, todos me incentivaram. E hoje você pensa em estar competindo? Tô competindo, já participei de campeonato carioca, de kata. Mês que vem, início do mês que vem, já vou participar de um torneio de luta, comitê, lá em São Pedro da Aldeia. E sempre que aparece a oportunidade, a gente está lá, firme e forte, treinando e competindo. Agora, mestre, você falou da pouca divulgação da arte, do esporte, como a pessoa prefere falar. Acredito que seja porque ainda existe uma confusão, né, entre karatê, judô, jiu-jitsu. Na verdade, as pessoas não sabem muito diferenciar, pelo menos assim, é o que eu acho, né, olhando de fora, assim. Realmente tem muitas pessoas que confundem. Até hoje eu tenho amigos que perguntam: como é que vai o judô? Tá beleza? No judô não, karatê, rapaz, é diferente. Karatê são golpes traumáticos, né? Golpes sobre o corpo, que eles chamam de atemi, o japonês chama de atemi. E o judô não, o judô são projeções, o jiu-jitsu, projeções e golpes tipo estrangulamento, chave de braço. E isso não existe no nosso estilo de karatê e no karatê propriamente dito. Karatê são socos e chutes. Não tem esse agarramento que tem o judô, que tem o jiu-jitsu. É um esporte totalmente distinto do jiu-jitsu e do judô. E é algo que exige muita dedicação, né, Vanessa? Muita dedicação. Muito esforço, né? Pra praticar legal mesmo, do jeito que deve ser. O que mudou pra você? Mudou muita coisa, né? Porque antes as pessoas até me respeitavam, mas não era aquela coisa de, pô, aquela menina ali é faixa preta, tem que ter respeito com ela.
na própria academia, no meu colégio, as pessoas agora elas me olham assim, de um outro modo, não olham mais como antes. Antes elas me olhavam como uma menina, uma amiga, agora não, agora ela é a faixa preta, ela é a melhor do grupo. Mas na verdade eu não me considero assim, sou faixa preta e tudo, mas é como antes, normalmente. Só eles que acham que não, modificou tudo. Mas modificou também nos meus estudos, né? Que a partir do momento que eu comecei a fazer karatê, eu passei a ter mais atenção, mais concentração nas aulas. Eu passei a me dedicar mais naquilo que eu fazia, naquilo que eu exercia. E eu passei a pegar mais responsabilidade, concentração, tudo eu comecei a aprimorar mais. E existem regras, né, mestre, que tem que ser cumpridas à risca, né? Existem regras que tem que ser cumpridas, entendeu? Não pode estar brigando na rua, só em caso de extrema necessidade tem que aplicar a arte que ela aprendeu. Não pode sair olhando para e tá olhando o quê? Porque é faixa preta de karatê, vai querer bater numa colega dela, pré-adolescente, 12 anos, 11, 13 anos. Não pode, isso não pode acontecer. Tem que cumprir a filosofia do esporte, né? Se não cumprir a filosofia do esporte, está banida do esporte para sempre. Não pode sair, porque senão qualquer um saia praticando arte marcial e brigando aí pela rua. Os famosos pit boys, né? Os pit boys, os pit girls, não pode. Tem que cumprir a filosofia do karatê. Arte, defesa pessoal, concentração, elevação espiritual, moral, técnica e educação física. E existe essa parte também, não só de luta, como o senhor colocou, mas também essa parte espiritual que é passada aos alunos, né? Tem que ter essa parte espiritual, essa parte de concentração mental. Não pode ser assim, conforme fosse um futebol, jogar um futebol, não. É um esporte marcial, é um esporte de luta. É coisa séria. O nome está dizendo, né? Karatê-do, caminho das mãos vazias, mãos limpas, mãos livres. Isso quer dizer que a pessoa pode atacar de mãos livres e chegar até o óbito. Dependendo do golpe que a pessoa aplicar, o atleta, o karateca, o budoca, né? Vamos dizer assim. E chegar ao óbito do oponente, né? Então a coisa é muito séria. Nós temos uma arma nas mãos e nos pés, né? Por isso todo esse cuidado, né? Todo esse cuidado, porque apesar do nome traduzido para o português ser caminho das mãos vazias, nós utilizamos os pés também, né? Não só as mãos, mas os pés. É algo que realmente, se o aluno não tiver a consciência de qual situação deve ser usada apenas, realmente... Não, e de preferência que o mestre, o Shihan, não seja um pseudo Shihan, não seja um pseudo sensei, né? Ele seja... que seria isso? O Shihan é um mestre dos mestres, é uma graduação que a partir do 5º Dan, ele é um mestre dos mestres. Ele é um Renshi, ele é um professor especial. Ele não é um faixa preta conforme a Vanessa é. Entendeu? A Vanessa, por enquanto, ela é um auxiliar de instrutora, ela é um auxiliar ainda. Então, com o passar do tempo, passar dos anos de treinamento, que não são poucos, aí ela será considerada, ela vai fazer exame para ter 2º Dan, 3º Dan, 4º Dan. A partir de 5º Dan, ela é considerada um Shihan, é um mestre dos mestres. Então, ela ali está para clarear o caminho de todos os alunos, porque ela realmente é um mestre, ela não é um pseudo-mestre. Ela vai clarear o caminho de todos os alunos dentro do esporte. Porque não adianta eu receber uma criança, um pré-adolescente, por exemplo, ela tinha 6 para 7 anos quando começou a praticar karatê comigo. Então, a pessoa, se eu não faço um caminho certo, um caminho né, daquele caminho suave... Ainda está se formando a personalidade da criança. Tem que formar. Porque se a gente não formar a personalidade, vai viver o quê? Um galo de briga. É um galo de briga, vai se formar um galo de briga. E a intenção de quem pratica judô, karatê, jiu-jitsu não é se formar um galo de briga. Quem é boxer não é se formar um galo de briga. Ele pratica aquele esporte que faz bem à mente, bem ao corpo e a saúde dele completa, né? E Vanessa pretende chegar até onde? Bom, por enquanto... eu estou treinando muito, né? Eu não parei, cheguei à faixa preta, mas eu continuo com mais esforço ainda. E só daqui a algum tempo que eu vou poder me graduar a 2º Dan, que por enquanto eu sou 1º. Existe uma idade mínima ou não? Existe uma idade mínima. E
Agora eu só posso chegar até aqui, ter que treinar muito ainda, ter que aprender algumas técnicas novas, muitas técnicas novas, ter que esperar o tempo de limite para eu fazer para mais uma graduação. E vamos ver, né? Por enquanto eu tô firme e forte, pretendo chegar ao máximo. E quando você tem uma competição aí, o treinamento tem que ser direcionado, tem que ser algo mais voltado mesmo para a competição, mais forte ou não? Não, o treino sempre é forte, sempre é rígido, não é porque assim, vai ter um campeonato que vamos treinar agora forte. A gente sempre treina forte, é claro que, por exemplo, agora a gente vai ter torneio de comitê, luta. A gente está se especializando mais ainda do que a gente se especializava antes naquilo, na luta. Antes a gente treinava bastante luta, agora a gente está treinando mais ainda. Quando é kata, a gente treina bastante, a gente sempre treina, toda terça, quinta e sábado. Agora, quando a gente tiver um campeonato de kata, a gente vai treinar mais ainda do que a gente treinava antes. É sempre assim. Sempre muito exigido, né? Muito exigido. Mas para quem gosta, tá ótimo, né, Vanessa? Uhum. Então, quer dizer, e o bom é que não esquece da escola, né? Não, nunca. Tudo certinho. O esporte realmente tem sido muito bom a gente ver aí para desviar as crianças, né, de tanta coisa ruim que a gente vê e que o mundo oferece, né? É isso mesmo. Inclusive você falou na escola, até auxilia e muito, né? A parte de concentração. Que é algo que tem que se ter para a luta também, tem, né? Tem que ter, né? Então auxilia muito na escola. E quando o karateca entra novinho, que ele realmente gosta do esporte, que os pais colocam, o que acontece? Serve para uma pressão dos pais. Olha, se não for bem no estudo, vai sair do karatê. Nem pensar. Sair do karatê, nem pensar. Entendeu? Boa, Uma né? chantagem, existe essa chantagem, né? Não pode. Então auxilia e muito, né? Verdade. Bom, mestre Pereira, obrigada pela tua presença. Vanessa, obrigada também. Obrigada a vocês. Parabéns pelo feito inédito. Muito obrigada. Obrigado. Eu queria só dar uma pala, pedir um favor. A gente dá aula no Clube Recreativo Gaivota, em São Pedro da Aldeia, tá? Desde 1978. A primeira academia que eu dei aula aqui na região foi a Academia Osaka, que hoje chama-se Academia Mendes, ali atrás da Volkswagen. Academia do meu amigo Mendes. Então foi a primeira academia. E quem implantou o Shorin-ryu, o Karate-do, em São Pedro da Aldeia fui eu, tá? Apesar desses anos todinhos, você ter uma ideia como é muito difícil o aluno chegar à faixa preta, eu só consegui formar 5 faixas pretas de fato e de direito. Ela é a 5ª. Porque é muito difícil. De cada 100 alunos, se você consegue formar um, está no lucro. É muito tá no lucro. É muito difícil, são 5 anos. É mais que uma faculdade de treino, treinando. Uma faculdade de Direito, né? Vamos colocar e a Vanessa, ela estuda no Colégio Disneylândia, né? Lá em São Pedro da Aldeia. Colégio Disneylândia, Escola Silva Serpa, não é isso? Em São Pedro da Aldeia. Porque às vezes pensam assim, poxa, ela só pratica karatê, ela não estuda. Não, ela estuda. Estuda e muito, né, Vanessa? E inglês também, né? Muito obrigado, tá? Obrigada a vocês pela presença. Rosane, mais uma pra gente? Eu obrigado.